Vamos falar agora sobre a redução de termos semelhantes. Às vezes você encontra uma expressão algébrica que possui muitos termos. E para simplificar essa expressão algébrica, é só você juntar os termos semelhantes. Então você consegue, às vezes, juntar 4 ou transformar 4 ou 5 termos em apenas um, desde que esses termos sejam semelhantes. E aí você consegue fazer a simplificação daquela expressão algébrica. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas vamos explicar com figurinhas primeiro, que eu adorei essa história de figurinhas. Então, observa que eu tenho aqui, é como se eu tivesse uma caixa, tá? Uma caixa com 7 balões, e aqui tem outra caixa que tem 4 balões, certo? Então, vamos representar com números. Na primeira caixa, nós temos 7 balões. Eu poderia escrever 7 balões, mas lembra que eu tenho preguiça? Então, em vez de escrever a palavra balão, eu vou escrever 7B. Então, eu tenho 7B. E aqui eu tenho 4B. B significa balões. A letra E representa o que eu tenho. E o 4 é a quantidade do que eu tenho. Tá bom? Então, eu tenho o que nessa caixa? Balões. Quantos? 4. Eu tenho o que nessa caixa? Balões. Quantos? 7. Bom, então faz de conta que isso é uma expressão numérica. Isso aqui é um termo algébrico. Entre o 7 e o B tem um sinalzinho de vezes, que eu já falei que não precisa escrever, lembra? Entre o 4 e o B também tem um sinalzinho de vezes, que também não precisa escrever. Portanto, eu vou apagar, porque não é necessário. E eu quero juntar esses termos que são semelhantes. Eu quero juntar esses balões numa única caixa. Como é que eu vou fazer? Juntar, pessoal, é a mesma coisa que somar em matemática, tá? Então, eu vou tirar essa caixa, as duas caixas, e vou carregar esses balões para cá, de maneira que eles estão juntinhos agora e eu tenho uma nova caixa. O que tem nessa nova caixa? Nessa nova caixa eu continuo tendo balões. Portanto, que letra que eu vou usar para representar os balões? A letra B. Agora, quantos balões tem lá? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 balões. Perceberam o que aconteceu daqui, ó, 7B mais 4B? Eu somei apenas os números 7 com 4, que dá 11, e repeti a letra B. Mas é uma coisa bem lógica, né? Se eu tinha numa caixa balão, na outra caixa balão, juntei balão com balão, o que eu vou encontrar? Balão. Matemática, pelo amor de Deus, não é mágica. Você não pode juntar balão com balão e virar outra coisa. Então, se você soma balão com balão, o resultado vai ser balão. O que muda? A quantidade de balões. Eu tinha 7, eu tinha 4, 7 numa caixa, 4 na outra, eu vou ficar com um total de 11, o quê? Balões. Olha isso aqui, mesmo exemplo. Nessa caixa, eu tenho carrinhos. E na outra caixa, eu tenho carrinhos. Quantos carrinhos tem aqui? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ixi, tudo 7. 7 carrinhos. Como eu tenho preguiça de escrever, eu vou representar pela letra C. Na outra caixa eu tenho... Eita! Quantos carrinhos? Eu tenho 5 carrinhos. 5 carrinhos. 5C. Eu quero juntar tudo. O que eu faço então? Vamos colocar tudo numa única caixa, né? Vamos colocar tudo numa única caixa. Eu chego aqui e transformo numa caixa só. Então, se é uma caixa só, quantos carrinhos eu botei nessa caixa só? É só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, e o que tem lá? Carrinhos. Então, eu tenho 12 carrinhos. Eu tinha carrinho numa caixa, tem carrinho na outra caixa, o resultado, quando eu junto carrinho com carrinho, só pode ser carrinho. O que muda? Somente as quantidades. Então, aqui, olha, eu tinha dois termos, certo?
uma expressão que tinha um termo 7C e o outro termo 5C. Eu juntei esses dois termos e consegui um único termo, que é o termo 12C. Da onde que eu tirei esse 12? Somando 7 com 5. E aqui é a última. Então, eu tenho aqui também, ó, uma caixa com 7 dedos, outra caixa com 5 dedos levantados. Então, eu vou chamar isso aqui de... Esse aqui eu vou baixar. Eu vou chamar isso aqui de 7D, D de dedos. E aqui mais 5D. Aqui tá errado, tá? Esqueci de cortar. 5D, porque tem 5 dedos levantados. E aí, eu vou juntar tudo num só. O que que eu vou fazer? É só juntar, né? Botar numa caixa só. Então, vamos botar tudo numa caixa só. Vou juntar, ó. Quantos dedos agora tem levantados, certo? Tudo numa única caixa. É só somar. Então, aqui tem 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também eu tenho 12 dedos. Então, nós tínhamos uma expressão algébrica porque tem letras e números e operações. E nós temos nessa expressão algébrica dois termos que são semelhantes. Por que os termos são semelhantes? Porque eles têm a mesma parte literal, ou seja, eles têm a mesma letra. Então, se os termos são semelhantes, o que que a gente faz? Nós somamos as quantidades, 7 mais 5, 12, e vamos repetir a mesma letra.